Oi, gente, tudo bem? Lá na década de 70, a editora Ática pede para o seu editor, para o Hiro Takahashi, para ele pensar numa estratégia de vendas, ideias de livros para um público muito especial, o público infanto-juvenil. Ele tem uma ideia ótima e ele faz a série Vagalume. Nessa série ele vai reunir livros de diversos autores, livros de aventura, de suspense, fantasia, humor e sempre muita emoção, onde todos os protagonistas, são jovens. E o personagem principal dessa série é esse Vagalume aqui. O nosso escritor de hoje, ele é o Marcos Rey. Na verdade, o nome dele nem era esse, viu? Ele se chamava Edmundo Donato e ele escreveu vários livros, contos e romances. Só na série Vagalume a gente tem 15. Olha só que eu vou ler os títulos para vocês. O Mistério dos 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, Um Cadáver Ouve Rádio, Sozinha no Mundo, Dinheiro do Céu, Bem-vindo ao Rio, Enigma na Televisão, Garra de Campeão, Quem Manda Já Morreu, Corrida Infernal, Um Rosto no Computador, Na Rota do Perigo, 12 Horas de Terror, O Diabo no Porta-Malas e Gincana da Morte. Quem aí lembra ou já leu algum desses livros do autor publicados na série Vagalume? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Bem-vindo ao Rio. Ele foi publicado em 1986 e ele vai fazer aqui uma denúncia social. Ele vai falar da realidade de vários jovens, garotos de 13, 14, 15 anos que perambulavam pelas ruas do Rio de Janeiro. E o primeiro capítulo já apresenta o personagem Cláudio, porque aqui nós teremos dois adolescentes, o Cláudio e a Paty. O Cláudio sai do Paraná de Curitiba junto com seu irmão, com o Giba. E não é o Giba do vôlei, viu? E eu até fui olhar, porque o Giba do vôlei, ele nasceu no Paraná. Vocês acreditam? Ele tinha 10 anos de idade quando o Marcos Rey publicou essa história falando de um esportista, de um atleta que estava viajando para jogar no México. Bem que podia ser o nosso Giba, né? Mas não é. Nosso Giba foi entrar no primeiro time só aos 14 anos de idade. Bom, o Giba dessa história, ele tem um irmão chamado Cláudio. Ele tá indo com o time dele pro México para disputar um campeonato e ele dá de presente pro Cláudio 3 dias no Rio. Ele fala pro irmão, olha, vou pagar o hotel, vou pagar o café da manhã, você aproveita, vai fazer uns passeios, conhecer essa cidade maravilhosa. E o Cláudio não perde a oportunidade, né? Ele vai com certeza. Do outro lado, nós temos a Paty. A Paty mora em Brasília, com o pai e a mãe. E ela resolve passar uns dias na casa da tia, que mora no Rio de Janeiro, porque a Paty nunca viu o mar. Então, é uma oportunidade para ela ir visitar a tia e já ali, conhecer o mar do Rio de Janeiro. Então, ambos estão lá fazendo turismo, passeando, quando vão se encontrar dentro do Palácio do Catete. E o Palácio do Catete, ele foi sede do presidente da República, na época em que a capital Rio de Janeiro era a capital do país, do Brasil. Depois, claro, a capital se mudou, foi transferida para Brasília. Então, o Palácio do Catete, ele tem todo um simbolismo. Tem visitas guiadas, né? E os dois jovens estavam ali, percebendo o outro, que ambos estavam sozinhos, não estavam acompanhados por mais ninguém. Quando terminou a visita, que o grupo começou a se dispersar, o Cláudio pensou, eu vou lá falar com ela, né? Vou lá perguntar se ela sabe como é que eu chego lá no Museu de Arte Moderna. Claro que ele sabia como chegava lá, mas ele resolveu largar essa para ver se ela caía na rede dele. E aí ela diz, olha, eu também tô indo para o mesmo lugar. E daí ele fala, quem sabe a gente não vai juntos? Eu tô vendo aqui no mapa que dá para ir a pé. E aí eles começam a caminhar, só que, gente, eles vão entrando por umas ruas assim que não tem movimento, só tem umas crianças ali, uns adolescentes, meninos de rua. Eles começam a ficar preocupados, não passa carro. E aí o Cláudio resolve perguntar ali num boteco de esquina, num bar de esquina,
se o caminho é esse mesmo, se a direção é certa. Então ele deixa a Patty na calçada e ele entra nesse bar. O dono do bar nem sabe, nunca ouviu falar do Museu de Arte Moderna. Quando ele volta para conversar com a Patty, ela sumiu. E aí começa a nossa história de sequestro. Ele começa a procurar e gritar: Patty, Patty! Ele escuta um barulho e ele vai em direção ao barulho. É um portão sendo arrastado ali no chão, uns murmúrios, ele não entende bem. Aí aparecem os garotos que dizem que a menina desmaiou, que passou mal e que, como a tia dele é enfermeira, resolveu colocá-la para dentro para fazer o primeiro atendimento. Ele acha aquilo tudo muito estranho, muito suspeito, mas ele entra na casa atrás da garota. E aí, gente, a quadrilha ali de menores de idade prendem os dois dentro dessa casa abandonada. Os dois ficam lá jogados num canto, com o quarto trancado, a chave, e os garotos ficam esperando o líder chegar, o líder do bando chegar, para resolverem o que vão fazer com eles. Daí vai começar toda a aventura, né? Porque o bando, eles veem a oportunidade de pedir dinheiro, um sequestro em troca da liberação dos jovens. O Cláudio vai tentar fugir, ele vai tentar passar por uma janela, chegar no telhado para tentar pedir ajuda. Muita coisa vai acontecer aqui, não é só um bando de garotos, nós teremos também aqui a namoradinha de um, que também vai participar de todo esse processo. E aí, então, as famílias, apavoradas com o sumiço dos dois, chamam a polícia, né, os investigadores, e vão todos para o Rio de Janeiro. Vão ficar todos hospedados no mesmo hotel. As famílias acabam se unindo, né, por causa da dor, da preocupação, e naquela época era outra moeda, não era o nosso real. Eles vão pedir, os sequestradores, 200 milhões de cruzeiros. Essa moeda cruzeiro já nem existe, né? Mas na época era uma boa quantia. Então, as famílias dos dois, do Cláudio e da Patty, vão juntar ali o dinheiro para poder pagar pela liberação dos filhos. No dia da entrega, né, do dinheiro, o seu Rogério, que é o pai da Patty, ele vai com uma maleta com os 200 milhões de cruzeiros ali. E claro que um policial é o motorista do táxi, depois tem outro policial bêbado que tá lá na rua, aí depois tem mais uns outros, tudo assim armado pela polícia para poder pegar a quadrilha inteira. O primeiro que é liberado é o Cláudio. O Cláudio vem, eles entregam a maleta, botam o menino no táxi com o policial e mandam de volta pro hotel. A família fica super feliz, mas cadê a Patrícia, né? A Patrícia segue na mão dos sequestradores. Eles vêm num Opala, colocam a menina dentro e dizem que vão liberar só depois de fazer a contagem do dinheiro. Nisso, eles começam a dividir os bolos, 10 mil para um, 15 para outro, 20 para outro. Eles começam a fazer a divisão ali e, beijo e um queijo e vaza. É sempre a mesma coisa, um beijo, um queijo e vaza. E cada um integrante dessa quadrilha, desse bando, acaba se envolvendo em outras coisas. Um pega o dinheiro, vai lá numa doceria, começa a pagar doce para todos os moleques que estão ali na rua. O dono, o gerente, fica preocupado, achando que, como assim ele vai pagar tudo isso de doce? Aí pegam ele e levam para a polícia, esse está preso. Tem um outro que sai correndo, acaba sendo atropelado por um carro, ele não vê o carro, morre. 2 fogem com a menina num Opala, trocam de carro, param lá numa praça onde tem um casal de namorados, pegam o chevette do casal de namorados e fogem. Nisso, a Tereca, que era a namorada de um deles, diz assim: olha, eu vou descer aqui porque eu quero ir para minha casa, eu quero ver o final da novela, não vou acompanhar vocês. Aí ela vai para casa e ela é a única que não é presa, viu? O garoto chamado Aliás, ele pega a parte dele e sobe o morro, né? Ele tem uma touca que é bem característica, assim, do personagem, né? Todo mundo identifica ele por causa daquele gorro. Então, ele coloca a touca fora, o gorro fora, e ele tá subindo a rua e ele vai direto para casa do Sebão. O Sebão não quis participar do sequestro, ele abandona o grupo, ele diz que ele não vai participar disso e vai para casa dele. Quando o Aliás chega lá,
ele já chega brincando dizendo, ai, deu tudo errado, a gente foi pego pela polícia, mas ele tá mentindo, ele tá enganando o Sebão. E aí o Sebão fica nervoso, porque o Aliás não sabe, mas o Sebão fez uma carta e mandou para a polícia denunciando a quadrilha e dizendo que tinham 2 adolescentes presos num casarão. Aí o Sebão acaba se entregando e a mãe do Sebão também. E aí o Aliás percebe que o garoto tinha traído a confiança do bando. Começam a brigar, a discutir ali, o dinheiro cai todo no chão, a vizinhança vem, se mete. Bom, o Sebão é liberado, porque afinal de contas ele tentou avisar a polícia e aí ele era inocente, mas o Aliás é preso. Vai para a chamada fase, só que antigamente se chamava FEBEM, uma fundação, né, de bem-estar desses jovens e adolescentes menores infratores. Os 2 últimos que fogem com a garota no Chevette, porque eles trocaram o Opala pelo Chevette, eles estão ali fugindo em perseguição, a polícia tá atrás e aí eles acabam batendo o carro. O menino que tava ao lado do motorista, ele acaba batendo com a cabeça no vidro e ele acaba falecendo dentro do veículo. O outro pega a maleta e foge, ele entra inclusive num cinema, esses cinemas de rua ali perto de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ele se esconde lá dentro, ele fica esperando a sessão terminar, né? Quando ele sai, ele acha que tá tudo bem. Só que a polícia já tava ali no encalço dele, tava só aguardando ele sair. E ele é preso também. Então, no final das contas, toda essa quadrilha aí tem um final triste, né? Ou morre, ou é preso. E esse menino que tava dirigindo, ele foi preso exatamente no dia do aniversário dele, no dia 5. Ele estava fazendo 18 anos de idade. E aí ele mesmo diz, olha, minha pena vai ser longa. A Paty volta então com o policial para o hotel, onde a família tá ali toda reunida, volta ela, o pai dela, né? E aí todos se abraçam felizes. E aí termina assim a história, né? Dando a entender ali que o Cláudio e a Paty fizeram um vínculo afetivo forte. Eles se dão um beijo lá no final, provavelmente eles vão ser namorados daqui para frente. E o bando, quase todos, ou são presos ou morrem. Apenas o Sebão é liberado porque não participou do sequestro e a Tereca, que tinha participado, como ninguém sabia o endereço dela, o nome dela, onde é que ela morava, ela também consegue se escapar. É um livro de denúncia social, fala muito ali de uma realidade que tinha, ainda existe hoje, né, muitos meninos de rua, mas naquela época, na década de 80, vocês veem, antes da promulgação da nossa Constituição de 1988, né? O livro foi de 1986. Então, a gente tinha muitas crianças na rua. Então, Marcos Rey fez essa denúncia, né? Tem gente que gosta do livro, porque tá falando de uma realidade que era existente mesmo, né? A gente vê muitas crianças pedindo, envolvidas no tráfico, batendo carteira. E tem gente que não gosta, porque acha que ele estava fazendo, assim, uma crítica a cidade do Rio de Janeiro no aspecto da segurança. Infelizmente, hoje no mundo, a gente não tem segurança em nenhum lugar, né? Principalmente aqui no Brasil, as grandes capitais, sempre a gente tem que estar se cuidando, se policiando, correndo o risco de ser assaltado, roubado o celular, o relógio, qualquer coisa. Então, em questões de segurança, não é mais o Rio de Janeiro. Qualquer grande capital já está passando por situações como essa. Enquanto adolescente que leu essa literatura lá nos seus 12, 13 anos de idade, eu quero dizer para vocês assim que eu amava as histórias da série Vagalume, me identifiquei muito e acho que me tornei uma leitora por causa de todas essas histórias que eu li quando eu tinha 12, 13 anos lá, principalmente desse autor maravilhoso que é o Marcos Rey, né? Jornalista, escritor, roteirista, né? Ele trabalhou na Rede Globo muitos anos, ele escrevia roteiros para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, então ele tinha esse olhar para esse público infanto-juvenil. Ele sabia o que a gurizada gostava de ver, de assistir, de ler, e ele fazia exatamente isso. Ele trazia emoção, ele trazia aventura, sempre com um finalzinho feliz.
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de relembrar essa história. Bem-vindos ao Rio, lá de 1986, da década de 80, do Marcos Rey. Essa minha edição aqui, ela tem 126 páginas, mas a gente encontra esse livro aqui gratuito na internet. Eu coloquei o nome Livro Bem-vindos ao Rio, PDF e várias páginas. Eu não encontrei um site na íntegra. Tem alguns sites que a gente tem que se inscrever. Então, assim, mas algumas páginas são liberadas. Você consegue ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E também tem narração no YouTube. Tem narrativas de audiobook que você também pode acessar de forma gratuita. Desejo a vocês um abençoado domingo e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo, trazendo aqui novas histórias, novos romances, discutindo um pouquinho mais sobre esse universo literário. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!